O domínio dos Jashin. Pergunta de ministro. Existem alguns Mamerito que estão sob o domínio dos Jashin. Outros, bastante dedicados, também apresentam tendência a serem atraídos por essas entidades negativas. Gostaria de sua orientação para saber como agir nessas circunstâncias. Resposta de Meishu-sama. O que está errado é o seu pensamento ao afirmar que o Mamerito está dominado ou sendo atraído pelos Jashin. Nenhum ser humano tem capacidade de julgar, dizendo que determinado modo de agir advém da influência de uma entidade negativa. Só Deus possui esse discernimento. Portanto, quem comenta tais assuntos está violando a esfera divina, ou seja, julga sem ter o direito de fazê-lo. Na verdade, nunca nenhum ser humano vai saber se alguém se encontra ou não possuído por um espírito do mal. É mais provável ser Jashin aquele que condena o outro, dizendo tratar-se de uma entidade maligna. Por isso, nunca se deve, em absoluto, referir-se a alguém como se fosse a manifestação de algo negativo, pois ninguém, em sã consciência, possui argumentos para falar sobre o assunto. Nota-se também com muita clareza que geralmente quem faz esse tipo de comentário aponta como possuídos pelos Jashin todos aqueles com os quais não simpatiza. Por outro lado, pode-se constatar ainda que, de uma maneira geral, as pessoas consideradas más desenvolvem trabalhos excelentes, e outras tidas como boas e virtuosas podem ser negativas e devassas. De fato, ninguém, senão Deus, conseguirá saber qual é o verdadeiro Jashin, pois, semelhante ao que ocorre num teatro, o Criador se utiliza dos bons e dos maus para compor o seu misterioso plano. Um outro ponto importante diz respeito à diferença entre pessoas que são Jashin do fundo do coração e aquelas que apenas têm o encosto desse ser negativo. Normalmente as hostes dos Jashin são compostas por dezenas deles e até milhares. Em outras palavras, significa que abaixo de Deus Supremo existem entidades malignas, Yin, e benignas, Yang. É através delas que o Pai Criador desenvolve o seu plano neste mundo, sem fazer distinção entre o bem e o mal, ou seja, entre pessoas justas ou perversas, porque ambas são necessárias para a construção do reino de Deus na Terra. Mais uma vez, portanto, reafirmo que é muito difícil distinguir bons e maus. O fundamental, porém, consiste em entender a grandiosidade divina e, ao mesmo tempo, tentar de todas as formas valorizar o bem e descartar o mal. Para tanto, mantenham em seus corações a ideia de que Kanzeon Bosatsu tem como missão salvar a todos sem separar bons e maus, numa visão bem universalista. Por outro lado, Bodhisattva Kannon, na sua origem conhecido como Konitokotachi no Mikoto, em hipótese alguma admite o mal. Por isso, julga os mortos como Deus de justiça e juiz do mundo espiritual, Enma Daiyou, numa atitude absolutamente vertical. Na verdade, esses princípios ensinam que nunca se deve tender apenas para um lado. O certo é manter o equilíbrio de acordo com o tempo e as circunstâncias que envolvem a pessoa com a qual se entra em contato. É preciso, então, usar de versatilidade e estar constantemente adaptando-se às situações do momento.